de hoje conversamos com uma profissional que descobriu sua vocação após ler um livro na sua infância. Ela cursou farmácia na USP, trabalhou em um grande laboratório, mas percebeu que poderia ter seu próprio negócio. Hoje, conversamos com a Cláudia da Farmacotécnica no quadro Eles Fizeram Humor. Oi, Cláudia, tudo bom? Tudo bem, Beatriz? Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vida, sua formação profissional, como que surgiu a inspiração. Bom, eu sou formada em farmácia bioquímica, especialidade em análises clínicas e tenho especialização em manipulação magistral e pós-graduação em homeopatia. Como que eu cheguei a isso, né? Eu me lembro assim, de pequena, tipo fazendo uns 10 ou 11 anos, eu ganhei um livro, meio de alquimistas, os alquimistas, as origens. Eu sempre gostei muito de história também. E eu lembro que nesse livro falava dos alquimistas antigos, falava muito de Paracelso, falava o que eles faziam. E eu me interessei muito por essa coisa de nossa, como fazer as coisas, né? E medicamento, formulação. E depois eu via as caixinhas de medicamentos que às vezes meus pais compravam e eu ficava meio que xeretando. Eu vi que tinha um profissional farmacêutico responsável, aí eu vi uma sigla, fui perguntar, aquilo era um registro, né? E eu falava, nossa, que legal, a pessoa que faz isso, quero ser, o que eu tenho que ser, né? E fui procurando saber, aí eu já devia ter meus 13 para 14 anos, e nessa época o meu tio, ele tinha se casado com uma farmacêutica, aí eu fui saber, né? Perguntei e ela tinha feito na Unesp em Araraquara, ela se formou em 1976. Ela me explicou que lá tinha uma faculdade de farmácia e ela fazia laboratório. Eu falei, mas você fez farmácia? Ela falou, não, é que a faculdade de farmácia ela tem, né, um ramo de atividade bastante diferenciado. Você pode trabalhar numa indústria farmacêutica, fazer os medicamentos, você pode trabalhar numa farmácia e você pode fazer a parte de análises clínicas e trabalhar onde eu trabalho, que é um laboratório de análise. Nossa, que legal, tudo que eu gostava. E aí fui sabendo mais, procurando saber mais, sempre gostei dessa área. Farmácia também mexe bastante com o público, em hospital sempre gostei. Aí fui procurando saber onde é que eu poderia cursar essa parte. Minha família é natural de Oswaldo Cruz, então na minha época isso daí era... vamos por aí, anos 80, mais ou menos, 1980, com a idade que eu estava, já indo para o primeiro colegial. Eu fui procurar saber onde é que eu poderia estudar isso, se tinha uma escola pública, uma universidade pública, já que particular, que eram poucas. Eu lembro que tinha acabado de abrir farmácia na UNOeste, em Presidente Prudente, mas não me atraía não. Também acho que na Unimar tinha, e depois só tinha estadual, que era a Unesp, em Araraquara, e a USP, que tinha em São Paulo e no campus de Ribeirão. E depois eu fui saber que tinha na UEL em Londrina, na UEM em Maringá e PUC de Campinas, assim. Mas eu tinha que estudar, então eu já tinha me definido que eu já tinha gostado dessa área, me dediquei, estudava. E quando chegou no terceiro colegial, então, eu fiz a opção em todos os meus vestibulares para farmácia. Fui bem definida no que eu queria. Estudei bastante para isso, tudo. E aí eu prestei a FUVEST, prestei a Unesp e prestei a PUC de Campinas e fiz uma inscrição para a UEL. Caso eu não conseguisse aí o vestibular da FUVEST, que sempre foi muito difícil. Mas aí, graças a Deus, eu passei na primeira fase da FUVEST. Então, na segunda fase da FUVEST, eu optei em fazer a FUVEST e não fui fazer o ELA. Eu fui aprovada na FUVEST, na Unesp e na PUC. Aí eu optei em fazer a USP, né? E eu fui fazer USP Ribeirão. Eu entrei em 83 e me formei. A minha turma foi a última turma integral de 4 anos. A partir de 87, farmácia na USP já são
Integral 5 anos, bem puxado. Então eu me formei em dezembro de 86. Cláudio, você falou que prestou vestibular em 82 na FUVEST e já era concorrido, como que era naquela época? Já. Eu até comento que hoje tem o guia do estudante, né? Até a gente no bate-papo quando você comentou. Eu lembro que quando eu fui para saber as faculdades, onde tinha, na minha época, o ranking das faculdades saía na Playboy. Não sei se o pessoal sabe disso. Era na Playboy que saía, tinha uma época lá, de 7 anos, saíam as melhores faculdades do país. Eu lembro que eu fui olhar e eu tinha visto o São Paulo, USP de Ribeirão, as primeiras, depois Araraquara, e saiu uma concorrência por vaga, já era bem concorrido. Eu lembro que a nota de corte da primeira fase foi 57, naquela época acho que eram 94 questões. A nota de corte para a farmácia da primeira fase foi 57, acho que eu fiz 67, 67, eu fui para a segunda fase. E na minha época, acho que era assim uns 35, 40 por vaga. Porque na USP é um vestibular só no ano e são 50 vagas só, não é cursos com muitas vagas. Então era bem mais concorrido. Então já dava esses 40 para um. Então assim, já era sempre. Eu até estava olhando agora, minha filha está, talvez, eu até fiz de novo, estou revivendo com ela agora. Ela vai prestar também farmácia na USP Ribeirão e está essa média. A nota que parece que modificou, hoje está uns 47, mas na minha época foi 57, a nota de corte. Já era raladinho.